Eu chamo José Arsénio, sou natural de Sesimbra, nascido, criado. Eu passo a minha juventude por aqui em Sesimbra, faço a primária e por aí, depois vou para Almada estudar e fui trabalhar para Lisboa, para o Porto de Lisboa, no princípio de 74, portanto 3, 4 meses antes do 25 de Abril. Portanto, eu fiquei em Lisboa, na administração do Porto de Lisboa, durante 11 anos. Entretanto, a minha vida profissional alterou-se um bocado, veio a família, veio as questões familiares, os filhos, e eu peço transferência para o Porto de Setúbal. A minha carreira profissional é feita aqui, estive a trabalhar nesta área, nomeadamente mais ou menos na zona onde vocês estão, onde nós estamos agora. Fiquei aqui mais de 31 anos. Agora estou reformado e dedico o meu tempo praticamente à divulgação da fotografia, ao trabalho documental, e é mais ou menos por aí o meu percurso profissional. Portanto, sempre fui eletricista da administração, fazia a parte de manutenção da parte elétrica aqui do Porto de Pesca e sempre tive uma relação muito profissional, por um lado, e por outro lado a fotografia também, tudo um bocado metido nesta zona, um bocado influenciado por toda esta zona. Eu morei e fui vizinho enquanto adolescente e durante a minha juventude fui vizinho de um senhor que era o Fotoamérico, que foi um fotógrafo muito importante em Setúbal, que tinha uma casa em Sesimbra. Esse senhor, portanto, era vizinho da minha mãe e eu, como fui um menino sempre muito protegido da minha mamã, portanto, era dos poucos sítios que a minha mãe me deixava sair, era para a casa do Fotoamérico, que tinha uma casa onde hoje é a Rosa, que a gente chama a Rosa do Valdemar. O interesse para a fotografia aparece um bocado aí e por influência desse senhor, porque eu desde muito cedo, desde mesmo muito pequenino, que tenho um contacto muito direto com os materiais fotográficos, com os cheiros, com as revelações, porque na altura o Fotoamérico fazia todo esse processo aí. O Fotoamérico é responsável, no final dos anos 70, pela compra da minha primeira máquina fotográfica. E então o bichinho, se é que assim se pode chamar, da fotografia, vem um bocado por aí. Eu não sou capaz de fazer alguma distância entre a minha vida profissional como eletricista, não sou capaz de distanciar da minha paixão pela fotografia. São duas coisas que caminham mais ou menos em paralelo. A abordagem em relação à pesca, em relação ao mar, tem um bocado a ver também com isso que eu vos disse há bocado, que é a minha família é toda ela ligada ao mar. O meu avô foi armador, teve uma série de embarcações, o meu pai foi pescador, portanto a relação com o mar é sempre uma relação que está presente em minha casa. Eu tinha uma paixão muito grande pelo mar e para a pesca, portanto, aliás, a fotografia entra um bocado nessa relação exatamente por isso, é porque era inevitável. Eu, como amigo da fotografia e como amante de registar todas essas atividades, senti desde muito cedo a necessidade do registro dessas atividades e por uma razão muito simples também, que era, eu estava muito habituado a ver os registros do ponto de vista fotográfico em relação à pesca e ao mar, que eram coisas que eu sentia como, de certa forma, muito vagas. Vagas no sentido que a ideia que o meu pai me transmitia da pesca, que era uma coisa muito tenebrosa e muito difícil e muito dura, não me era transmitido pelas fotografias que eu via. Portanto, porque geralmente eram imagens do Cabecinha e do Fotoamérico, que não tirando o valor documental e artístico do trabalho, e do Artur Pastor, que já era uma coisa que eu na altura consultava, eram coisas que eu achava que eram demasiado óbvias. Portanto, tinha que haver qualquer coisa para lá daquela praia e para daquele ambiente que eu geralmente via nos registros fotográficos, que era, portanto, a ideia que a pesca me dava, ou que me davam da pesca e do pescador, era sempre uma coisa que não passava da praia e da borda d'água. E eu sentia, pelas vivências que tinha com o meu pai, desde muito pequenino, que havia qualquer coisa que tinha que haver para além daquilo e que a pesca não começava à borda d'água, mas sim acabava à borda d'água. Vamos lá, de complementar aquilo que eu já conhecia, portanto, todas aquelas imagens que vinham da minha infância e que eu tinha acesso, portanto, aquilo como me cheirava muito a pouco, portanto, achava que havia qualquer coisa para além daquilo, obrigou-me de certa forma a fazer um trabalho extremamente duro. Eu andei uma média de 5 anos ao mar, para vocês terem uma ideia. Eu acompanhei tudo aquilo que são atividades diferentes dentro da pesca artesanal em cima. Faltou-me fazer uma coisa e que na altura não fiz porque não era usual ainda, que foi a pesca do espadarte. Agora fiz de tudo um pouco, naveguei com uma grande percentagem de mestres, conheço o comportamento de uma grande percentagem de embarcações de pesca
Estive em Marrocos, estive no Gorrins, estive 25 dias nos Açores, no Anaclete. Portanto, tenho uma vivência bastante grande em relação ao trabalho da pesca, e nomeadamente à atividade que o homem do mar tem relativamente à pesca. A construção naval em Sesimbra, e nomeadamente no Porto de Pesca, é uma coisa que faz parte da minha vivência, ou seja, eu cada vez que me deslocava do sítio onde me dava de roupa até a minha oficina, eu passava pela rua dos estaleiros navais. Portanto, os estaleiros navais sempre foram uma coisa que estiveram perto de mim. Portanto, eu nunca senti a necessidade de registar aquele momento porque Era familiar? me era familiar, dava-me a ideia que aquilo não ia acabar. Portanto, os meus grandes amigos, tirando o pessoal da pesca, ou os meus grandes amigos, portanto, no Porto de Pesca, são gajos ligados à construção naval, nomeadamente o Mestre Ferreira, o Artur Picão, o Tica, o João Bezerro, o Tímilo Embaixador, o Aurélio. Todas estas pessoas faziam parte da minha família, porque eram pessoas que estavam todos os dias no meu alcance, todos os dias faziam parte da minha vivência. E talvez por isso eu nunca senti a necessidade de as fotografar e de registrar aquele momento. A pesca era uma coisa, como eu já te disse, que estava longe. Eu tinha que sair, eu tinha que me deslocar do Porto de Pesca para ir ver como é que aquela gente funcionava. Em relação à construção naval, não. Eu pedia, e aconteceu muitas vezes, eu agarrava no martelo e ajudava um carpinteiro a construir um barco. Aliás, das últimas embarcações feitas no Porto de Sesimbra, foi feito por Mestre Artur, Porto Picão, foi um barco para um senhor que a gente chamou Gafanhoto, em que foi um barco que eu ajudei a construir. Eu tive uma aiola, eu tive uma embarcação tradicional, em que a vi construir de raiz, e por incrível que pareça, eu não tenho um único registro dessa construção. Depois, como é que isto aparece? Aparece também de uma forma muito simples, numa das... E sentes uma certa tristeza por isso? Não, porque eu não tenho esse tipo de comportamentos. Eu ou faço ou não faço, ou me apaixono pelas coisas ou não me apaixono, não tenho esse tipo de... Nostalgia? Não sou muito, não sou nostálgico. Não fiz, tenho pena de não ter feito. Aliás, eu tenho uma série de registros, ou alguns registros, de embarcações, por exemplo, que já foram feitos neste estaleiro. Por exemplo, o caso do Carlos e Rui, do barco do Laranjinha, portanto, mas são registros pontuais. Como é que este trabalho aparece? Uma das manhãs que eu saio da minha oficina e que vim fazer as leituras da parte elétrica, porque era uma das coisas que eu fazia, era a leitura dos contadores, aqui aos estaleiros navais, passei ali para o estaleiro do Mestre Cássio e vi que estava uma embarcação a ser construída, estava uma aiola a ser construída. A aiola é essa que já estava armada. E eu disse, olha, mais uma vez eu vou falhar esta construção. O que é facto é que mesmo nessa manhã, depois de fazer a leitura, ao aplicar para aqui aos estaleiros, portanto, entrei no estaleiro e pedi ao Mestre Cássio se ele me deixava fazer, portanto, o acompanhamento da construção. Claro que ele disse que sim, e a ideia nasceu aí. Portanto, é uma aiola que tem 4,20 m, ainda era maior do que a embarcação que eu tive, que a minha aiola tinha 4 metros. Foi uma aiola feita por um senhor espanhol, e eu apanho a construção dessa embarcação a partir da altura que ela já está armada. Armada no sentido, já tem o esqueleto, tem a quilha no estaleiro, está armada, está pronta para ser entabuada. A partir daí nunca mais larguei o estaleiro do Mestre Cássio. E o que é engraçado de registrar é que eu, quando o Mestre Cássio tinha o estaleiro lá do outro lado, eu nunca fiz uma imagem no estaleiro. Mas é pura da verdade. Acontece que acompanhei a construção dessa embarcação até ao final, a embarcação vai para dentro d'água e acontece que sobraram umas madeiras. E eu, passado uma semana ou duas daquilo ter, do meu trabalho, o meu e o dele ter concluído, eu vou ao estaleiro e vejo o mestre Cássio a partir umas madeiras e a arranjar umas madeiras, a pôr umas coisas de lado, e perguntei-lhe o que é que ele ia fazer. O que é que ele ia fazer? Ia tentar fazer uma nova aiola para tentar vender. A aiola é essa, que é a aiola que está presentemente no Museu Marítimo, que não se pode dizer que seja a última aiola construída, porque ela não está construída. A última aiola construída em cima foi exatamente essa, que se chama lá a aiola, que era um senhor espanhol. Depois, quando o Mestre Cássio começa a fazer outra embarcação, então eu sim consegui, desde o corte da madeira, portanto, à questão de passar as peças pelas grades, pelos moldes, portanto, a construção das balizas,
E acabou por ser engraçado porque acabo por ter, portanto, o registro de uma construção de uma embarcação tradicional dividida em duas embarcações. Portanto, a última embarcação, que é a embarcação que está no museu, portanto, é o início da construção, e depois, desde que ela vai para o museu até ao final da construção, é feita com a primeira que eu tinha feito. Por um lado, quem faz este tipo de trabalho não é assim que se faz, porque geralmente se começa desde o início ao fim da embarcação. Não deu, eu faço o mesmo trabalho com duas embarcações, o que de certa forma também pode valorizar a recolha. O mestre Policarpo, que é um estaleiro que está aqui atrás de nós, começa uma reconstrução muito grande de uma embarcação de Setúbal, que é o Deus é Luz, que não sendo uma embarcação tradicional de Sesimbra, ela é reconstruída segundo os moldes tradicionais da construção, da construção em madeira. E eu aí sim acompanho, portanto, todo o restauro, e então sim eu faço uma recolha exaustiva, portanto, desse tipo de construção, que dá no fundo um bocado, que no fundo é um bocado o trabalho, ou está um bocado refletido esse trabalho na exposição que eu vou fazer. À medida que faço essa recolha da construção da Aiola e da construção do Deus é Luz, eu consigo, ou começo-me a perceber que há uma série de atividades ainda neste estaleiro, portanto, em toda esta área, que talvez merecessem a pena, portanto, também uma abordagem diferente. Então nasce um bocado essa recolha, deixa de ser uma recolha sobre embarcações tradicionais, sobre a madeira e sobre os carpinteiros Machado, para passar a ser um trabalho mais vasto, que tem a ver com as atividades do estaleiro naval, que são diversas. Hoje em dia, portanto, por uma questão de subsistência, em Sesimbra deixou-se de construir basicamente, ou de reconstruir, ou de restaurar e de manter embarcações em madeira, e passou-se a fazer todo tipo de... Já se construíram embarcações em ferro aqui, fazem-se reparações em embarcações de fibra, e no fundo este trabalho que eu estou a elaborar é um bocado esse registro também. Tem sempre em primeiro plano a preocupação das embarcações tradicionais e da construção e reparação naval em madeira, mas nunca esquecendo, de certa forma, alguma evolução que os próprios estaleiros vão tendo na abordagem de outro tipo de materiais e de outro tipo de técnicas. Há muito pouca gente viva e no ativo que possa ensinar quem quiser aprender. Não quer dizer, hoje em dia existem técnicas que não vale a pena, já não vale a pena fazer um modelo, já não vale a pena fazer magrado, já não vale a pena fazer moldes. Portanto, hoje em dia as coisas são feitas em computadores e o técnico, o engenheiro ou o arquiteto faz a planta e a partir da planta o carpinteiro executa. Mas esse conhecimento, esse saber fazer, que é uma coisa que foi passando de geração em geração, se não houver a preocupação de se registar esse saber, ele vai morrer com as pessoas, com as poucas pessoas. Eu não faço a mínima ideia, mas eu tenho a impressão que em relação à forma tradicional da concepção de uma embarcação, presentemente a trabalhar nos estaleiros navais, deve haver pouquíssima gente que já possa fornecer essa informação. Em relação à exposição e ao que vai acontecer, 7 a 7 de setembro, portanto, eu estou na sala para receber as pessoas. O que eu estou a pensar fazer é tentar organizar grupos de forma a que se possa entrar. Parece que aquilo tem uma lotação máxima de 8 pessoas, a sala é muito grande, mas parece que os procedimentos dizem que a sala só pode levar 8 pessoas. E, entretanto, eu vou tentar isso, é fazer, portanto, por grupos, tentar marcar as horas, de forma a que ninguém sinta, ninguém diga, não sei o quê, fizeste uma exposição e não me convidaste, mas vai ser um bocado por aí. E desta vez é uma abordagem a cores, que é uma coisa que eu nunca fiz, dentro da área da fotografia documental. Eu acho que, de certa forma, vai ser engraçado ver a reação, pelo menos das pessoas mais ligadas à fotografia, como estão habituados ao GR100 e o preto e branco. Vai ser engraçada essa abordagem, mas pronto, apareçam, porque vai ser engraçado e é uma forma de divulgação daquilo que são as nossas atividades, os nossos costumes e pronto, muito obrigado pela vossa atenção.